tudo bem com vocês? Mais uma vez, a Ativa nos retornou para a gente trabalhar mais um assunto, tá? Hoje a gente vai ver sobre o sistema de numeração decimal. Aí eu lembrei na sala de aula dos alunos, quando a gente dizia, o sistema de numeração decimal, ele é a base de tudo. Você consegue se sair bem nos outros conteúdos se você for bem no sistema de numeração decimal. Por que ele é a base? Porque é ele que vai nos ajudar a ler os números, a decompor os números, a entender sequência numérica, valor numérico, enfim, ele é a base. Se você conseguir ir bem nele, você vai conseguir, consequentemente, ser bom nos outros conteúdos. Porém, se você tiver alguma dificuldade no sistema de numeração decimal, infelizmente, você também vai ter dificuldades nos outros assuntos matemáticos. Então, vamos começar. O que não pode faltar no sistema de numeração decimal? O QVL, parece que eu estou ouvindo os meninos dizer. O QVL. O que é o QVL? QVL, com certeza vai sair ao contrário as letras, porque eu estou usando a câmera frontal. Mas depois eu mostro normal para vocês, tá? QVL é o quadro de valor e lugar. Justamente por isso, porque o número, o valor dele vai depender do lugar onde ele se encontra, tá? Ele é imprescindível você ter o QVL para resolver situações, problemas de sistema de numeração decimal. O que eu coloquei aqui no QVL? O que forma o QVL? O QVL é formado primeiramente pelas unidades. As unidades é a primeira ordem presente no QVL. Ela vai de 1 a 10, aliás, a 9. Por que a 9? Porque quando chega no 10, eu já não tenho mais apenas unidades, eu tenho uma dezena. Por isso que é sistema de numeração decimal, porque tem a base 10. Já quando eu pego 10 dezenas, eu tenho uma centena, que é por isso que o QVL vai sendo composto por unidade, dezena, centena, unidade de milhar, porque sempre vai utilizando a base 10. Ele é essencial para a gente falar do assunto de hoje, tá? É essencial. Ele nos ajuda a ler números, ele nos ajuda a fazer decomposições numéricas, a fazer escritas numéricas, por isso que ele é tão importante. Para trabalhar o assunto de hoje, eu vou trazer um jogo que vocês podem fazer em casa, com os irmãos, com os pais de vocês, certo? Uma disputa bem simples que vocês vão conseguir entender melhor sobre o sistema de numeração decimal. Vamos lá? Para começar, vocês vão fazer fichas de mesmo tamanho e vão escrever em cada ficha um número, do 0 ao 9. Mas vocês vão fazer isso de 2 em 2. Por exemplo, tem que ter 2, 0, 2, 1, 2, 2 e assim sucessivamente, tá? No total, vai dar 20 cartinhas, 20 fichazinhas de 2 números iguais. Quando vocês terminarem de fazer isso, vocês vão virar. Vão deixar elas do lado oposto, para ninguém ver, certo? Pode embaralhar para ficar melhor, então vocês viram todas. Após virar todas as fichas, as 20 fichas, aqui a tia reaproveitou o papel, tá vendo? Então, após eu virar todas as fichas, eu vou fazer em outra folha essa tabela. Olha aí. Olha a importância do QVL, quadro de valor e lugar. Na minha tabela, eu vou colocar o QVL, começando da unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Aqui eu só fiz até a dezena de milhar, mas se você achar que você consegue até uma ordem maior, você coloca a centena de milhar, a unidade de milhão e aí vai, tá bom? E eu coloquei só 2 jogadores, jogador 1 e jogador 2, porque eu mesmo vou fazer uma demonstração para vocês, sendo os 2 jogadores. Como é o nome desse jogo? O nome desse jogo é o jogo do menor valor. Claro que
também pode ser do maior, né? Você com seu companheiro vai ver se vocês vão fazer do menor número ou do maior número. No caso, a tia Vanusa vai fazer aqui uma demonstração de menor número. Então, vamos lá, começar o jogo. Qual o objetivo desse jogo? O objetivo é vocês compreenderem o sistema de numeração decimal. Vai ser assim, primeiro joga o jogador 1, tem direito a uma jogada, depois o jogador 2 tem direito a outra jogada. Eu vou fazer os dois, tá? Primeiro, jogador 1, vai lá, pega uma ficha, essa. Número 3. Como ele quer o menor número, eu vou pensar, olha só. Se eu colocar o 3 na dezena de milhar, vai dar 30 mil e alguma coisa. Se eu colocar o 3 na unidade, vai dar 3. Tá vendo por que o QVL é importante? Porque de acordo onde eu colocar o número, ele vai ter um valor diferente. O 3 na centena vale 300, porque é 3 de 100. Já na dezena só vale 30, por isso que é quadro de valor e lugar. Porque o valor depende do lugar onde ele encontra. No caso aqui, eu vou colocar o 3 na dezena de milhar, tá? Então, a gente pega a caneta e escreve o 3 no jogador 1. Eu escolhi dezena de milhar. Agora é a hora do jogador 2. O jogador 2 vai lá e pega outra ficha. A ficha que foi escolhida pelo jogador 1 não volta para o jogo, tá? O jogador 2 pega outra ficha. Peguei um 4. Então, como é o menor número, eu vou pensar. Eu não vou colocar o 4 aqui. Porque se eu colocar, eu já vou perder, né? Que ele quer o menor. Então, eu vou colocar o 4 mais pra frente. Vou botar na centena o 4. Lá no jogador 2, número 4 na centena. Mais uma vez, o jogador 1 vai até preencher todos os quadradinhos. Jogador 1, número 9. Aí, você vai escolher. Eu vou colocar o 9 na unidade. E o jogador 2 vai e vai escolhendo. E assim até preencher toda a tabelinha. Pronto. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu já fiz a escolha de todas as cartelas e preenchi a tabela. Ou seja, o jogador 1 teve o número 30.549. Já o jogador 2 teve 27.430. Qual dos dois teve o menor número? Muito bem, o jogador 2. Então, ele foi o vencedor. Então, vocês podem fazer esse joguinho em casa, com os pais, com o irmão, para ver quem ganha. Depois, vocês podem testar ele fazendo o maior número, enfim. Vou aproveitar esse jogo e vou continuar com as habilidades do nosso assunto de hoje, que é sistema de numeração decimal. Dentro do sistema de numeração decimal, existe vários tipos de decomposições. Quais são elas? Decomposição de valor, decomposição de lugar, decomposição por extenso, decomposição polinomial e a decomposição de diversas formas, tá? Eu vou escolher aqui o menor número para a gente fazer todas essas decomposições. Continuando, nós vamos começar com a decomposição de valor. Vejam que em todos os números, eu já coloquei o QVL, porque o assunto de hoje não pode deixar o QVL de fora. Essa decomposição pode até ter outros nomes, mas eu chamo decomposição de valor para ficar mais fácil da gente entender o que a questão quer. O que ele quer? O valor de cada número. E vocês sabem que o valor depende do lugar onde ele está, né? Existe uma estratégia que eu fiz com os alunos que se chama manda-chuva. Como assim o manda-chuva? Por exemplo, para mim saber o valor de cada um, eu só faço descer aquele número. Como se fosse um bizu, né? Existem outras formas, mas eu considero essa a melhor. Eu desço o número e preencho as outras casas de zero. O 2,
desço 2 e preencho as outras casas de 0. Então, o valor do 2 é 20.000. O 7, desço na ordem que ele está e preencho de 0. O valor do 7 é 7.000. O 4, desço e preencho de 0. O valor do 4 é 400. O 3, desço e preencho de 0. O valor do 3 é 30. Então, a decomposição de valor deste número seria 20.000 mais 7.000 mais 400 mais 30, porque o 0, ele não vale nada, não faz diferença eu baixar ele. Essa seria a decomposição de valor. Agora, a decomposição de lugar. Por que lugar? Porque eu chamo de lugar, porque agora eu vou ver o lugar que o número está dentro do QVL. Então, o 2 está na dezena de milhar. Então, seria 2 dezenas de milhar. Mais o 7 na unidade de milhar. Então, seria 7 unidades de milhar. Mais o 4 na centena. Então, seria 4 centenas. Mais o 3 na dezenas. Seria 3 dezenas. Essa é a decomposição de lugar. Próxima decomposição por extenso. O que é a decomposição por extenso? É como eu leio o número. Esse número eu leio 27.430. Então, eu vou escrever como eu leio, do jeito que eu leio. 27.430. Outra decomposição. Outra decomposição é a decomposição polinomial. Eu deixei ela em penúltimo lugar porque ela é um pouco mais complicada, né? Ela vai usar tanto o princípio aditivo quanto o princípio multiplicativo, ou seja, as contas de adição e multiplicação. Por exemplo, o 2 está na dezena de milhar. Quanto vale uma dezena de milhar? Dezena é 10 e de milhar, então vai ser 10.000. Só que eu tenho 2, então eu vou dizer que eu tenho 2 vezes o 10.000. Mais o 7 está na unidade de milhar. Uma unidade de milhar vale 1.000. Então, eu vou dizer que eu tenho 7 vezes 1.000. Mais o 4 está na centena. Uma centena vale 100. Então, eu vou dizer que eu tenho 4 vezes 100. Mais o 3 está na dezena. Uma dezena, como o nome já diz, vale 10. Então, eu vou dizer que eu tenho 3 vezes o 10. Então, essa seria a decomposição polinomial.